Daniel era um jovem de coração puro e mente brilhante, levado da sua terra natal para a Babilônia como prisioneiro. Lá, ele foi escolhido, junto com seus amigos, para servir ao rei por causa de sua sabedoria e postura exemplar. Mesmo em um lugar tão diferente, Daniel não deixou sua fé para trás. Ele decidiu permanecer fiel a Deus, recusando os banquetes do rei e escolhendo uma dieta simples. Essa decisão parecia arriscada, mas com o tempo, Daniel e seus amigos se tornaram mais fortes e saudáveis do que os outros servos. Todos ao redor ficaram impressionados, e ele começou a ganhar a confiança e o respeito do rei. Com o passar dos anos, Daniel continuou a demonstrar sua sabedoria e dedicação em tudo o que fazia. O rei confiava tanto nele que o nomeou um dos governadores mais importantes do reino. Daniel era justo, honesto e trabalhava para o bem do povo. Mas isso não agradava a todos. Outros conselheiros do rei começaram a sentir inveja, pois queriam o poder que Daniel havia conquistado. Eles planejavam encontrar uma forma de derrubá-lo, mas perceberam que ele era irrepreensível. A única chance que tinham era usar a fé de Daniel contra ele. Os invejosos conselheiros do rei tramaram um plano maligno. Eles foram até o rei e disseram: Ó grande rei, todos concordamos que ninguém deve orar a nenhum deus ou homem além de você pelos próximos 30 dias. Quem desobedecer deve ser jogado na cova dos leões. O rei, sem saber das intenções deles, concordou e assinou a lei, que não podia ser alterada. Os conselheiros sorriram, pois sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Eles tinham certeza de que ele não desistiria de sua fé e seriam capazes de condená-lo por isso. Quando Daniel soube da nova lei, ele não se desesperou. Em vez disso, fez o que sempre fazia. Foi para sua casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém e se ajoelhou para orar. Ele sabia que os conselheiros estavam espiando, mas não tinha medo. Daniel confiava que Deus o protegeria. Não importava o que acontecesse, sua oração era cheia de gratidão e coragem, mesmo sabendo do risco que corria. Para ele, obedecer a Deus era mais importante do que obedecer aos homens. Os conselheiros, ansiosos para derrubar Daniel, correram até o rei. Ó rei, encontramos Daniel desobedecendo sua lei. Ele continua orando ao Deus de Israel. O rei ficou angustiado. Ele gostava de Daniel e sabia que ele era um homem bom, mas a lei não podia ser desfeita. Relutante, o rei deu a ordem para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, disse o rei a Daniel, com um olhar cheio de tristeza e esperança. Daniel foi levado até a cova dos leões, um lugar escuro e assustador. Os leões rugiam, mas Daniel não demonstrou medo. Ele confiava em Deus. Quando foi jogado na cova, Daniel orou: Senhor, estou em tuas mãos. Sei que és poderoso para me salvar. Então, algo incrível aconteceu. Os leões se acalmaram e deitaram ao lado de Daniel, como se fossem gatos mansos. Daniel passou a noite em paz, sabendo que Deus estava com ele. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, o rei Dário não conseguia dormir. Ele ficou inquieto a noite inteira, pensando em como havia sido enganado pelos conselheiros invejosos e no perigo que Daniel enfrentava. O rei recusou comida e música, algo incomum para ele. Em seu coração, ele esperava que o Deus de Daniel tivesse poder para protegê-lo. Assim que o sol começou a nascer, o rei se levantou apressadamente e foi até a cova, ansioso para descobrir o que havia acontecido. Assim que chegou à cova, o rei gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, uma voz forte e tranquila respondeu: Ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois sou inocente diante dele e diante de você. Quando Daniel foi retirado da cova, o rei Dário voltou sua atenção para os conselheiros que haviam tramado contra ele. Vocês mentiram para mim e tentaram destruir um homem inocente, disse o rei com firmeza. Ele ordenou que os próprios conselheiros fossem lançados na cova dos leões, onde imediatamente sofreram as consequências de suas ações. Depois disso, o rei fez um decreto: Todos no meu reino devem respeitar e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que reina para sempre e tem poder para salvar. O nome de Deus foi exaltado em toda a Babilônia, e Daniel continuou a servir com honra. Naquela noite, Daniel foi para casa e se ajoelhou em oração, como sempre fazia. Ele agradeceu a Deus por sua proteção e por transformar uma situação difícil em uma oportunidade de mostrar o seu poder. Daniel sabia que sua fé
havia inspirado muitos naquele reino, incluindo o próprio rei. Ele prometeu continuar sendo fiel, mesmo quando os desafios viessem. Com um coração cheio de gratidão, Daniel olhou para as estrelas e sorriu, sabendo que o Deus a quem ele servia era o mesmo que cuidava de cada detalhe do universo.